Olá, pessoal, dando início a mais uma aula de literatura, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre as escolas literárias. Hoje, seguindo a nossa linha do tempo, nós vamos estudar o Barroco. O que foi esse movimento, quando surgiu, como foi que ele se caracterizou no Brasil e na Europa, ok? No Brasil, o Barroco teve início na Bahia, em meados dos anos 601, com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia, do autor Bento Teixeira, que foi um dos grandes autores que ficou conhecido aqui no nosso país, dentro do movimento chamado de Barroco. Além da literatura, que é o que a gente vai ver principalmente hoje, o Barroco também se manifestou nas artes plásticas, na arquitetura, em outras formas também de arte, né? Principalmente a partir da obra de dois grandes artistas, o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e outro que nós vamos ver mais à frente, também nas artes plásticas, mas principalmente quero ressaltar aqui o Aleijadinho, que foi como ele ficou conhecido no mundo inteiro, certo? E de onde é que vem a palavra barroco? Não sei se vocês param para pensar, refletir um pouco sobre isso, mas há várias especulações do porquê desse nome barroco. Então, a origem dessa palavra é um pouco confusa. Alguns afirmam que ela está ligada a um processo relacionado à memória. Outros já afirmam que o barroco designa algum tipo de pérola, como vocês estão vendo aí, que possui um formato irregular. É a pérola barroca. E ainda tem algumas outras histórias que dizem que o barroco vem de barro oco, ou seja, aquelas esculturas de barro, né, de santos de barro, que os autores e os artistas plásticos dessa época guardavam todo o ouro, escondiam o ouro nas igrejas. Então a gente tem aí pelo menos 3 especulações diferentes de onde provém aí esse nome barroco, ok? O barroco, como uma forma de arte, designa um estilo artístico que predominou no século XVII, principalmente na Europa, mas que também em alguns países da América, como o Brasil, como eu falei para vocês, disseminado a partir de alguns autores, como o Gregório de Matos, que a gente vai ver mais à frente, e artistas plásticos como o Aleijadinho, certo? O estilo barroco, né, da literatura busca um equilíbrio entre alguns componentes da composição. Ao rebuscamento na escrita, buscam harmonia na escrita também. E essa harmonia é intensa no barroco, ok? Muitas vezes dramática, seja no teatro, seja na literatura, em que o contraste e a oposição é constante. Por exemplo, essa oposição entre o céu e o inferno, o claro e o escuro, e assim por diante, que é o que nós vamos ver agora aqui em algumas características desse movimento, certo? Aqui no Brasil, o contexto histórico em que surgiu o barroco, a vida social girava em torno de quê? Dos engenhos de cana-de-açúcar, certo? E das grandes propriedades rurais, das fazendas. Então a gente tinha um Brasil muito rico, né? Os senhores de engenho, e havia uma dualidade constante nessa vida aqui no nosso país e no mundo. Primeiro, a busca por um modelo de civilização europeia, né? E a escravidão, certo? Esse impasse entre essas duas vertentes, entre a busca de um modelo europeu e a escravidão, e a distância moral da Igreja Católica. Então, o Barroco foi um período literário que predominou questões religiosas e principalmente questões que giravam em torno aí da Igreja Católica, certo? Nesse momento, a mulher não tinha nenhum tipo de participação social. Eram raras as mulheres que estudavam. As meninas aprendiam aqui a costurar, a bordar,
e a exercer alguns outros ofícios que eram considerados exclusivamente femininos, né? A gente vê aí um pouco do preconceito que se tinha da mulher. Hoje a gente tem uma mulher completamente renovada, independente, que busca cada vez mais seu espaço. Mas nessa época, quem reinava e imperava eram os homens, os senhores, né? E as mulheres eram completamente submissas aos seus esposos e à sua família. E a religião, ou seja, a religiosidade, era quem regia o que era certo e o que era errado a se fazer na sociedade. Algumas características do barroco literário, ou seja, do barroco nos textos, certo? Na literatura. A gente tem dois principais pontos, o cultismo e o conceptismo. O cultismo tratava do exagero de ideias, a complexidade de sentimentos, a abundância de figuras de linguagem, como as metáforas, as hipérboles, as comparações, dentre outros, certo? O que é esse exagero de ideias? Por exemplo, nos poemas cuja temática era a busca da religiosidade, os poetas exageravam nas palavras para mostrar arrependimento dos fiéis, arrependimento dos cristãos. E os sentimentos eram muito complexos. Muitas vezes esse sentimento de arrependimento de ter deixado Jesus morrer na cruz, por exemplo, certo? Então, a gente vê aí um movimento literário que lida muito com essa questão religiosa. Já o conceptismo tem a ver com a valorização da forma, do conteúdo, dessa linguagem mais rebuscada, muitas vezes a sensualidade marcada nos textos, principalmente de Gregório de Matos. A gente tem também alguns principais autores. Eu falei para vocês do principal deles, o Gregório de Matos, que é Gregório de Matos Guerra. Ele é considerado o primeiro poeta brasileiro que surgiu nessa época do Barroco. Ele tinha manifestações satíricas sobre Portugal, sobre as mulheres, sobre os religiosos. E por essa sátira, essa ironia presente na sua poesia, ele ficou conhecido como Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Porque ninguém escapava das suas críticas. Se a gente pudesse falar nordestinamente, ele não tinha papa na língua. E o que ele queria dizer, ele dizia com bastante sinceridade e sem medo, certo? E a gente teve também o Padre Antônio Vieira, que é o que eu falei para vocês, que é o segundo grande autor do Barroco, que se tornou notável pela qualidade dos seus sermões. Até hoje, quem frequenta a Igreja Católica vê que os padres fazem a homilia, né? E aquelas homilias antigamente eram chamadas de sermões, textos que os padres escreviam com um cunho moralizante. Abordava assuntos morais, filosóficos, sociais e políticos, em que os religiosos da época se posicionavam contra a corrupção, contra a ganância, contra a injustiça e contra a escravidão. Entende? Então, além desses textos do Padre Antônio Vieira, os sermões, os poemas do Gregório de Matos, os sermões do Padre Antônio Vieira foram a segunda forma de arte literária que ficou muito conhecida aqui no nosso país. Além da literatura, né, o Barroco também teve outras formas de arte, como a pintura do Caravaggio, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a escultura do Aleijadinho, a arquitetura do Aleijadinho, e também na música, né? A gente teve aí nas artes plásticas alguns autores como Velázquez, o Caravaggio. Na literatura a gente tem o Cervantes, o Shakespeare, dentre outros. Na música a gente também tem o Monteverdi, o Schütz e o Purcell, que são outros musicistas, né, e autores europeus que ficaram muito conhecidos aqui nessa época, certo? Algumas figuras parecem emergir da sombra. É o visível sofrimento do semblante das pessoas. Aqui é uma figura, uma imagem do Caravaggio, né? A gente tem aí a deposição de Cristo. Como eu falei para vocês, a grande temática dessa época era a temática religiosa.
E os artistas plásticos tentavam retratar isso de alguma maneira. A gente vê aqui o semblante triste das pessoas, de sofrimento, tudo isso pautado no arrependimento que as pessoas tinham do sofrimento que Jesus passou na cruz devido aos pecados deles, ou seja, aos nossos pecados. Então, essa temática aí do arrependimento e do sofrimento era muito presente. Na escultura e na arquitetura, a gente tem um aleijadinho, que é aqui brasileiro. Olhem que beleza a gente tem aqui na escultura, principalmente lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, em outras cidades. A gente tem grandes obras de arte feitas pelo Aleijadinho. Esse artista ficou conhecido por esse nome. Diz a história que ele possuía uma doença degenerativa de que ele foi perdendo aos poucos algumas partes do seu corpo, né? E ele pintava sem um braço, depois ele pintava sem os dois braços, e aí ele pintava com as pernas. Depois ele perdeu as pernas, passou a pintar com a boca. Depois ele perdeu a visão. Então, muitas vezes, alguns santos que ele ia retratando nas suas obras de arte eram um santo sem braço, um santo sem perna, sem os olhos, tudo isso para mostrar a realidade que ele vivenciava. Note que a temática aqui também é religiosa. As igrejas, os altares, dentre outras temáticas também, a religiosidade foi a principal do barroco. E aqui a gente tem algum trechinho, um versinho de Gregório de Matos, que diz assim: incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido, que é o que essa imagem aí que tem autoria desconhecida tenta mostrar. Então, tanto na imagem ao lado, quanto na frase de Gregório de Matos, a gente encontra um contraste, né? Como eu falei para vocês, que esse contraste era muito presente no barroco. No caso da foto, a vida e a morte, né? E no poema, o paradoxo entre os versos. Então, oposição entre vida e morte, alegria e tristeza, escuridão e claridade, o céu e o inferno, o pecado e a conversão. Todos esses pares opostos estão muito presentes nas obras do barroco, não só na literatura, como também nas artes plásticas e na arquitetura. Ok, gente? Então, por hoje a gente fica por aqui. Uma breve aula sobre o barroco nas atividades em sala de aula. E nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente vai ver algumas características principais, principalmente do autor chamado Gregório de Matos, o Boca do Inferno, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.